Café, tabaco e álcool. O alerta de Ellen White para sua saúde. Você já parou para pensar no que realmente acontece dentro do seu corpo quando você toma aquela xícara de café pela manhã? Ou quando sente que precisa de mais um cigarro para se acalmar? Ellen White, em sua obra A Ciência do Bom Viver, nos apresenta verdades que podem transformar completamente nossa compreensão sobre esses hábitos que consideramos inofensivos. Hoje, milhões de brasileiros começam o dia com café, sem imaginar que podem estar iniciando um ciclo vicioso que afeta não apenas o corpo, mas também a mente e o caráter. Imagine por um momento a história de João, um homem de 55 anos que morava em São Paulo. Todas as manhãs, ele acordava cansado e a primeira coisa que fazia era preparar um café bem forte. Sem café, eu não sou gente, costumava dizer para a esposa, Maria. Mas João não sabia que estava vivenciando exatamente o que Ellen White descreveu há mais de 100 anos, o falso vigor dos estimulantes. Aquela sensação de energia e alerta que o café proporcionava era apenas uma excitação nervosa temporária, e logo depois vinha o abatimento, fazendo com que ele precisasse de mais café para se manter funcionando. A situação de João se tornou mais preocupante quando ele começou a ter insônias, palpitações e problemas digestivos. O médico lhe disse que era estresse, mas Ellen White nos ensina que muitas vezes esses sintomas estão diretamente relacionados ao uso de estimulantes como o café e o chá. É fascinante como uma mulher do século XIX conseguiu enxergar com tanta clareza os efeitos que hoje a ciência moderna confirma sobre essas substâncias. Ellen White não estava falando apenas por intuição ou opinião pessoal. Ela recebeu luz divina sobre princípios de saúde que transcendem o tempo. Em A Ciência do Bom Viver, ela explica que o chá e o café atuam como estimulantes, e embora possam produzir uma sensação temporária de força e vigor, essa energia é artificial. Na verdade, esses estimulantes irritam o estômago, envenenam o sangue e excitam demasiadamente o sistema nervoso. Mas você pode estar se perguntando, e o que há de mal nisso? Eu me sinto bem quando tomo meu café. Ellen White nos ajuda a compreender que a sensação de bem-estar é enganosa. Quando usamos estimulantes regularmente, criamos uma dependência que nos impede de experimentar a verdadeira vitalidade que Deus deseja para nós. É como se estivéssemos constantemente emprestando energia do futuro para pagar as demandas do presente, e essa dívida sempre cobra seu preço. Agora, queridos irmãos e irmãs, aproveito este momento para convidá-los a se inscreverem em nosso canal e ativarem o sininho das notificações. Deixem nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. É sempre uma alegria saber que nossa mensagem chega a tantos corações em todo o Brasil e além. Se vocês têm pedidos de oração ou gostariam de compartilhar como esses princípios de saúde têm transformado suas vidas, não hesitem em escrever nos comentários. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e nos motiva a continuar compartilhando essas verdades preciosas. A questão dos estimulantes não se resume apenas ao café e ao chá. Ellen White nos alerta sobre todo um sistema de hábitos que se conectam de maneira perigosa. Ela explica que os alimentos muito condimentados tornam o sangue febril e criam uma sede não natural que pode levar ao uso de bebidas ainda mais perigosas. É como se houvesse uma escada descendente. Começamos com condimentos excessivos, passamos para estimulantes como café e chá, e isso pode abrir caminho para substâncias ainda mais prejudiciais. Pense na sabedoria de Deus ao criar nosso corpo. Ele nos deu um sistema nervoso perfeitamente equilibrado, capaz de nos proporcionar energia natural e sustentável quando cuidamos adequadamente de nossa saúde. Mas quando interferimos nesse equilíbrio divino, com estimulantes artificiais, perturbamos a harmonia que o Criador estabeleceu. Ellen White nos mostra que essa interferência não afeta apenas nosso bem-estar físico, mas também nossa capacidade de discernir espiritualmente e tomar decisões sábias. O tabaco é outro alerta urgente que Ellen White nos dá. Ela descreve o hábito de fumar como algo que envenena o organismo e embota as faculdades mentais. Hoje sabemos que o tabaco causa câncer, doenças cardíacas e uma série de outros problemas graves de saúde. Mas Ellen White já sabia disso há mais de um século.
porque Deus lhe revelou os princípios que governam nossa saúde física e espiritual. É importante compreender que Ellen White não estava sendo legalista ou querendo restringir nossos prazeres sem motivo. Pelo contrário, ela estava nos mostrando o caminho para uma vida mais plena, mais saudável e mais conectada com Deus. Quando nos libertamos da dependência de estimulantes artificiais, descobrimos uma energia e uma clareza mental que não conhecíamos antes. É como sair de uma névoa e finalmente enxergar o mundo com nitidez. A questão do álcool é tratada por Ellen White com especial seriedade. Ela nos mostra que mesmo as quantidades que muitos consideram inofensivas podem ter efeitos prejudiciais sobre nosso organismo e nossa mente. O álcool não apenas afeta nosso corpo físico, mas também nossa capacidade de resistir às tentações e tomar decisões morais corretas. Ellen White entendeu que não existe uma quantidade segura quando se trata de uma substância que pode viciar e destruir famílias inteiras. Vamos refletir sobre a história de Daniel na Bíblia. Quando foi levado cativo para a Babilônia, ele poderia ter facilmente se conformado com os costumes da corte, mas Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho. Ele sabia que sua pureza física estava diretamente relacionada à sua capacidade de receber revelações de Deus e manter-se fiel aos princípios celestiais. Da mesma forma, quando escolhemos evitar estimulantes e substâncias que podem prejudicar nosso templo corporal, estamos fazendo uma escolha espiritual profunda. Estamos dizendo a Deus que queremos que nosso corpo seja um vaso limpo e apropriado para seu uso. Estamos reconhecendo que nossa saúde física e nossa vida espiritual estão intimamente conectadas. Ellen White nos dá uma regra de ouro que pode parecer rigorosa, mas que na verdade é libertadora. Quanto ao chá, café, fumo e bebidas alcoólicas, a única atitude segura é não tocar, não provar, não manusear. Essa não é uma regra criada para nos privar, mas para nos proteger. É como um pai amoroso que impede seu filho de brincar perto de um precipício perigoso. Mas talvez você esteja pensando, como posso viver sem meu café matinal? Ou como vou conseguir parar de fumar depois de tantos anos? Ellen White nos encoraja com a promessa de que, embora os primeiros dias possam ser difíceis, nosso corpo tem uma capacidade maravilhosa de se recuperar quando lhe damos a oportunidade. Ela nos assegura que, com persistência e confiança em Deus, o desejo por essas substâncias diminuirá e experimentaremos uma vitalidade genuína que não conhecíamos há anos. O processo de libertação desses hábitos pode incluir alguns sintomas desconfortáveis no início. Ellen White nos adverte que podemos experimentar dores de cabeça, irritabilidade ou cansaço quando paramos de usar estimulantes. Mas ela nos encoraja a perseverar, porque esses sintomas são temporários, enquanto os benefícios de uma vida livre dessas substâncias são duradouros. Imagine como seria acordar pela manhã sentindo-se verdadeiramente descansado, sem precisar de nenhum estimulante para funcionar. Imagine ter um sono profundo e reparador, sem as perturbações causadas pela cafeína em seu sistema. Imagine ter uma mente clara e um coração em paz, livres da agitação artificial que os estimulantes proporcionam. Isso não é um sonho impossível, é a promessa de Deus para aqueles que escolhem viver de acordo com seus princípios de saúde. Ellen White também nos mostra que nossa alimentação está diretamente relacionada a esses vícios. Quando consumimos alimentos muito condimentados, carnes pesadas e temperos excessivos, criamos no organismo um desequilíbrio que naturalmente nos leva a buscar estimulantes para nos sentirmos bem. É um ciclo vicioso que pode ser quebrado quando adotamos uma alimentação mais simples e natural. A reforma alimentar que Ellen White propõe não é uma dieta restritiva, mas sim um retorno ao plano original de Deus para a nossa nutrição. Quando comemos alimentos simples, naturais e bem preparados, nosso paladar se purifica e passamos a apreciar os sabores genuínos que Deus criou. Não precisamos mais de estimulantes artificiais para nos sentirmos satisfeitos e energizados. É interessante notar como Ellen White conecta nossa saúde física com nossa capacidade de servir a Deus e ao próximo. Ela nos mostra que quando nosso corpo está intoxicado por estimulantes,
e nossa mente está agitada por substâncias artificiais, nossa capacidade de ser úteis na obra de Deus fica comprometida. Por outro lado, quando cuidamos adequadamente de nosso templo corporal, tornamo-nos instrumentos mais eficazes nas mãos do Senhor. Pense em Jesus caminhando pelas estradas empoeiradas da Palestina, ministrando às multidões famintas da palavra de Deus. Ele não precisava de estimulantes artificiais para ter energia. Sua vitalidade vinha de uma vida em perfeita harmonia com os princípios do Pai. Ele nos deixou o exemplo de como podemos viver com energia genuína e propósito claro, sem depender de substâncias que podem comprometer nossa saúde e nossa espiritualidade. Ellen White nos desafia a ser reformadores, não apenas para nós mesmos, mas também para ajudar outros que estão presos nesses hábitos prejudiciais. Ela nos mostra que aqueles que compreendem esses princípios têm a responsabilidade de compartilhar essa luz com outros, não de forma impositiva ou julgadora, mas com amor e paciência, demonstrando pelos próprios resultados os benefícios de uma vida livre desses vícios. A questão da temperança que Ellen White aborda vai além de simplesmente evitar certas substâncias. Ela nos convida a desenvolver o domínio próprio em todas as áreas da vida. Quando aprendemos a dizer não aos estimulantes prejudiciais, fortalecemos nossa capacidade de fazer escolhas sábias em outras situações. Desenvolvemos o caráter que será necessário para permanecermos fiéis a Deus nas provações finais da história humana. É reconfortante saber que não estamos sozinhos nessa jornada. Ellen White nos lembra que o mesmo Deus que deu força a Daniel para recusar os alimentos da corte babilônica, nos dará força para abandonar os hábitos que podem prejudicar nossa saúde e nossa espiritualidade. Ele nos promete que sua graça é suficiente para cada dia e que podemos vencer qualquer dependência, através do poder de Cristo que nos fortalece. Mas como exatamente podemos começar essa transformação em nossas vidas? Ellen White, sempre prática em seus conselhos, não nos deixa sem orientação. Ela compreende que abandonar hábitos enraizados não é algo que acontece da noite para o dia, mas também nos encoraja a não adiarmos indefinidamente o início dessa jornada de libertação. A chave está em começar com fé e determinação, sabendo que Deus honrará nossos esforços sinceros. Voltemos à história de João, nosso amigo de São Paulo. Quando ele finalmente decidiu seguir os princípios que aprendeu através dos escritos de Ellen White, não foi fácil no início. Os primeiros 3 dias sem café foram os mais difíceis. Ele sentia dores de cabeça intensas e uma irritabilidade que não conhecia. Maria, sua esposa, precisou ter muita paciência e compreensão. Mas João se lembrava das palavras de Ellen White. Esses sintomas eram temporários, sinais de que seu corpo estava se libertando da dependência de estimulantes artificiais. Ellen White nos explica que quando abandonamos o uso de estimulantes como café e chá, devemos esperar alguns sintomas de abstinência. Isso é completamente normal e, na verdade, uma evidência de que essas substâncias realmente tinham um controle sobre nosso organismo. Ela nos encoraja a perseverar durante esses primeiros dias difíceis, porque logo experimentaremos os benefícios de uma mente mais clara e um corpo mais saudável. Durante esse período de transição, é fundamental ter substitutos saudáveis. João descobriu que podia começar o dia com um copo de água morna com limão, uma prática que não apenas o hidratava adequadamente, mas também ajudava na digestão e lhe dava uma sensação genuína de bem-estar. Ele também passou a preparar chás de ervas naturais, como camomila à noite para relaxar, e chás de frutas durante o dia, que lhe proporcionavam sabores agradáveis sem os efeitos nocivos da cafeína. Ellen White sugere que a reforma deve acontecer em 3 frentes diárias importantes. Primeiro, a substituição gradual de bebidas estimulantes por alternativas saudáveis como água pura, sucos naturais e infusões de ervas. Segundo, a mudança na alimentação, evitando condimentos excessivos e temperos que irritam o sistema digestivo e criam sede artificial. Terceiro, o fortalecimento da vida espiritual através da oração e do estudo da Palavra de Deus, que nos dá a força interior necessária para vencer qualquer dependência. O processo de libertação do tabaco requer uma abordagem ainda mais cuidadosa e determinada. Ellen White
nos mostra que o fumo é um veneno que afeta não apenas os pulmões, mas todo o sistema nervoso e a capacidade de raciocínio claro. Ela nos encoraja a buscar ajuda divina e, quando necessário, o apoio de irmãos na fé que possam nos fortalecer durante os momentos de maior dificuldade. Maria, a esposa de João, fumava há mais de 20 anos quando decidiu parar. Ela conta que os primeiros dias foram uma verdadeira batalha espiritual. Sentia uma ansiedade constante e uma vontade quase irresistível de acender um cigarro. Mas ela se lembrava das palavras de Ellen White sobre a importância de manter nosso corpo como um templo do Espírito Santo. Toda vez que sentia vontade de fumar, ela orava e pedia a Deus que lhe desse forças para resistir. Ellen White nos ensina que a libertação de vícios como o tabaco e o álcool não pode ser encarada apenas como uma questão de força de vontade. É uma batalha espiritual que requer a intervenção divina. Ela nos encoraja a buscar a Deus em oração fervorosa, pedindo que Ele remova de nós o desejo por essas substâncias prejudiciais. Ao mesmo tempo, devemos fazer nossa parte, evitando situações e companhias que possam nos tentar a voltar aos velhos hábitos. Uma das descobertas mais maravilhosas de João e Maria foi que, após algumas semanas sem estimulantes, eles começaram a experimentar uma energia que não conheciam há anos. João descobriu que conseguia acordar pela manhã sentindo-se realmente descansado, sem precisar de café para funcionar. Seu sono se tornou mais profundo e reparador. Maria notou que sua ansiedade diminuiu significativamente e que sua capacidade de concentração melhorou de forma impressionante. Ellen White nos explica que quando damos tempo para que nossa natureza se recupere dos efeitos dos estimulantes, experimentamos um renascimento de nossa vitalidade natural. O sistema nervoso se acalma, a digestão melhora, e nossa mente se torna mais clara para discernir a voz de Deus e tomar decisões sábias. É como se removêssemos uma névoa que estava obscurecendo nossa visão espiritual e física. Os benefícios dessa transformação vão muito além da saúde física. João e Maria descobriram que sua vida devocional se tornou mais rica e significativa. Suas orações pareciam mais sinceras e sua compreensão das Escrituras mais profunda. Ellen White nos mostra que existe uma conexão direta entre a pureza de nosso corpo e nossa capacidade de comunhão com Deus. Quando removemos as substâncias que agitam e confundem nossa mente, criamos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós de forma mais eficaz. A questão financeira também não pode ser ignorada. João calculou quanto dinheiro gastava por mês com café, cigarros e ocasionais bebidas alcoólicas. Ele ficou surpreso ao descobrir que esse valor poderia ser usado de forma muito mais construtiva, seja ajudando necessitados, contribuindo para a obra missionária ou mesmo proporcionando experiências mais saudáveis para sua família. Ellen White nos lembra que a temperança não é apenas uma questão de saúde, mas também de mordomia cristã. Um dos aspectos mais tocantes da transformação de João e Maria foi o impacto que isso teve em seus filhos. Seus 2 filhos adolescentes, que antes viam os pais dependentes dessas substâncias, agora tinham um exemplo completamente diferente em casa. Ellen White enfatiza que os pais têm uma responsabilidade solene de dar bons exemplos aos filhos, especialmente nas questões relacionadas à saúde e à temperança. A filha mais velha de João, Ana, de 17 anos, confessou que sempre teve medo de se tornar dependente de café como o pai. Quando viu a transformação dos pais, ela se sentiu inspirada a também adotar hábitos mais saudáveis. O filho mais novo, Pedro, de 15 anos, que já começava a mostrar interesse em experimentar álcool com os colegas da escola, mudou completamente de atitude ao ver os benefícios que a temperança trouxe para sua família. Ellen White nos mostra que nossa reforma pessoal pode se tornar um poderoso testemunho para outros. Quando vivemos os princípios que professamos, nosso exemplo fala mais alto do que 1000 sermões. João começou a compartilhar sua experiência com colegas de trabalho que também lutavam com dependências similares. Alguns deles se interessaram pelos princípios de saúde que Ellen White ensina e começaram suas próprias jornadas de libertação. O processo de mudança também trouxe desafios sociais interessantes.
João descobriu que muitos de seus relacionamentos sociais giravam em torno do consumo de café, cerveja ou outras bebidas. Ele precisou aprender a socializar de forma diferente, propondo encontros em parques, caminhadas ou simplesmente conversas em casa com sucos naturais e água. Gradualmente, ele descobriu que essas interações se tornaram mais significativas e genuínas. Maria enfrentou desafios similares. Suas amigas do trabalho sempre se reuniam para fumar durante o intervalo, e ela se sentiu inicialmente isolada. Mas Ellen White nos ensina que quando fazemos escolhas corretas, Deus nos abençoa com novas amizades e oportunidades. Maria acabou se aproximando de colegas que também valorizavam hábitos saudáveis e descobriu amizades mais profundas e construtivas. A questão da alimentação revelou-se fundamental nesse processo de libertação. Ellen White nos mostra que quando continuamos consumindo alimentos muito condimentados, carnes pesadas e temperos excessivos, mantemos acesa a chama do desejo por estimulantes. João e Maria descobriram que precisavam reformar completamente sua alimentação para sustentar sua libertação de vícios. Eles começaram a preparar refeições mais simples, com ingredientes naturais e temperos suaves. Maria aprendeu a usar ervas aromáticas como manjericão, orégano e alecrim para dar sabor aos alimentos, em vez de depender de condimentos industrializados cheios de sódio e conservantes. João descobriu que frutas frescas podiam satisfazer sua vontade de doce muito melhor do que os açúcares refinados que costumava consumir. Ellen White nos explica que quando purificamos nosso paladar, começamos a apreciar os sabores naturais que Deus criou. João ficou surpreso ao descobrir o quão doce pode ser uma maçã verdadeiramente madura, ou como o sabor de vegetais frescos pode ser satisfatório quando preparados adequadamente. Essa reeducação do paladar foi fundamental para manter sua libertação dos estimulantes artificiais. A vida espiritual do casal também floresceu de maneira notável. Ellen White nos promete que quando removemos os obstáculos físicos à comunhão com Deus, nossa vida devocional se torna mais rica e significativa. João e Maria descobriram que suas orações se tornaram mais fervorosas e que conseguiam sentir a presença de Deus de uma forma que não experimentavam há anos. Eles estabeleceram o hábito de acordar um pouco mais cedo para ter um tempo de oração e leitura bíblica juntos. João conta que, sem a dependência do café matinal, ele conseguia se concentrar melhor na palavra de Deus. Maria descobriu que sua mente, livre da agitação do cigarro, estava mais receptiva às impressões do Espírito Santo durante suas devoções pessoais. Ellen White nos ensina que existe uma conexão profunda entre nossa saúde física e nossa capacidade de crescimento espiritual. Quando cuidamos adequadamente do templo de nosso corpo, criamos as condições ideais para que Deus possa trabalhar em nós e através de nós. João e Maria se tornaram testemunhas vivas dessa verdade fundamental. Os domingos se tornaram especialmente significativos para a família. Em vez de passar o dia com a letargia que os estimulantes e a má alimentação costumavam causar, eles descobriram que tinham energia para atividades mais construtivas. Começaram a fazer caminhadas na natureza, visitar membros idosos da igreja e participar mais ativamente dos programas missionários de sua congregação. Ellen White nos mostra que a verdadeira temperança nos liberta não apenas de vícios prejudiciais, mas também nos capacita para uma vida de serviço mais eficaz. João descobriu que tinha mais disposição para ajudar em projetos da igreja e que sua mente estava mais clara para tomar decisões importantes em sua vida pessoal e profissional. O testemunho dessa família se espalhou pela comunidade de forma natural e poderosa. Outros membros da igreja começaram a procurar João e Maria para entender melhor os princípios de saúde que Ellen White ensina. Eles organizaram pequenos grupos de estudo onde compartilhavam não apenas a teoria, mas também suas experiências práticas de transformação. Ellen White nos ensina que quando realmente compreendemos e vivemos os princípios de saúde que Deus nos revelou, tornamo-nos evangelistas naturais dessas verdades. Não precisamos forçar conversas sobre o assunto. Nossa própria transformação desperta a curiosidade e o interesse daqueles ao nosso redor.
Chegando ao final desta mensagem, queridos irmãos, quero convidá-los a uma reflexão profunda sobre suas próprias vidas. Que hábitos vocês têm que podem estar interferindo na obra que Deus deseja fazer em vocês? Que substâncias ou práticas podem estar criando barreiras entre vocês e uma vida de plena comunhão com o Criador? Ellen White nos oferece esperança e um caminho claro para a libertação. Ela nos mostra que não importa há quanto tempo tenhamos esses hábitos ou quão dependentes possamos nos sentir, o poder de Deus é maior do que qualquer vício ou dependência. Hoje pode ser o dia em que vocês tomam a decisão de iniciar sua própria jornada de libertação e transformação. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que nosso corpo é o templo do Teu Espírito Santo. Pedimos perdão pelas vezes em que contaminamos esse templo com substâncias que prejudicam nossa saúde e nossa comunhão contigo. Dá-nos forças para abandonar todos os hábitos que não te glorificam. Ajuda-nos a encontrar em ti a verdadeira fonte de energia e vitalidade. Que nossa transformação seja um testemunho do teu poder libertador na vida daqueles que confiam em ti. Em nome de Jesus. Amém. Lembrem-se de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas verdades preciosas. Inscrevam-se em nosso canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações para não perderem nenhuma mensagem. Que Deus os abençoe abundantemente em sua jornada rumo à verdadeira saúde física, mental e espiritual. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.